Agora, na esteira das contratações emergenciais sem licitação por causa do coronavírus, o governo de São Paulo acaba de incluir mais uma para a lista. 13 contêineres refrigerados para armazenamento de corpos em IMLs, segundo a revista Oeste. De acordo com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado, o contrato firmado nos termos da Lei 8.666 de 1993 e da Lei Federal 13.979 de 2020 prevê a alocação de 13 contêineres refrigerados por R$ 399.199,68 durante 6 meses. Os equipamentos foram distribuídos para unidades do IML na capital, na região metropolitana e no interior do estado. A grande questão é que quem morre de Covid-19 não pode nem vai para o IML, como frisa a própria superintendência em nota. Ela diz o seguinte: conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal e ratificado pela Resolução SSP 26 de março de 2020, as unidades do IML atendem exclusivamente cadáveres com indício ou suspeita de crime, vítimas fatais de causas naturais, decorrentes de quaisquer patologias, inclusive a Covid-19, seguem sendo atendidas pelos órgãos de saúde, no caso, o Serviço de Verificação de Óbito. Uma resolução do governo de São Paulo estabeleceu protocolo rígido para a segurança dos profissionais que lidam com cadáveres e cobra agilidade entre a declaração da morte e o sepultamento da vítima de coronavírus para que o risco de transmissão seja o menor possível. Assim, as famílias não podem ver os mortos da doença, que são colocados em caixão lacrado e enterrados sem direito a velório. Questionada se houve um aumento súbito de mortes violentas no estado que justificasse a necessidade da ampliação da capacidade de atendimento dos IMLs, a superintendência negou e disse que o objetivo da medida era apenas prevenção. Ô Zé Maria, é verdade que a gente conhece pouco ainda da doença, né, da Covid-19, mas isso não justifica essas compras atabalhoadas que têm se repetido, né? Nem compra de respiradores que não funcionam, nem compra de carrinhos de anestesia no lugar dos respiradores, nem compra equivocada de contêineres, de locais para refrigeração de corpos, né, Zé? Você disse tudo. A gente sabe muito pouco dessa doença. O coronavírus, o novo coronavírus, chegou para desafiar a própria ciência e também o mundo inteiro, né, ficou indo e vindo. Primeiro, não pode usar máscara. Máscara é para profissionais. Aí depois inventaram o termo lockdown. E a grande novidade, em vez de fazer quarentena para os doentes, quarentena para saudáveis, para todos. Então, foi um processo muito longo, está longo demais, quase 90 dias nessa situação. E agora vem aí a revelação de atos esquisitos. Em vez de cuidar dos saudáveis e cuidar para que eles não adoeçam, o governo, não foi só em São Paulo, aqui também, né, e outros estados, os governos compraram geladeiras para colocar corpos. Isso é absurdo, isso agride, isso dá arrepios. Aqui em Brasília também houve compra de contêineres refrigerados, ninguém sabe exatamente por quê. Isso é um absurdo. Além do que, Vitor, essas compras caras, né, em momento emergencial, elas são pagas, de qualquer forma, pelos cofres públicos, né? Se houver o pagamento por quem fez esse tipo de encomenda desnecessária, aí as pessoas vão começar a pensar duas vezes antes de assinar embaixo e autorizar compras assim. O ministro interino da Saúde, o general Pazuello, disse claramente de que a orientação antiga do Ministério da Saúde de ir para o hospital só com sintomas fortes, isso está ultrapassado. É preciso cuidar antes dos primeiros sintomas para que eles não apareçam. E aí, com todas as palavras, ele diz: quem entra num respirador, e era o fetiche de todos os governadores, comprar respirador, dificilmente sai. Então, é preciso trabalhar, diz o ministro, para que as pessoas não entrem no respirador. Esta é a verdade. E falas assim são consideradas negacionistas. Não é isso, é tratar a situação como ela realmente é. Comprar contêineres para refrigerar corpos, olha, isso é tenebroso. E mais um capítulo daquela história que parece um filme do Zé do Caixão. Fala aí, Fiuza.
A gente viu exatamente esse filme de terror, né? A gente viu capítulos terríveis que vão ficar na história. Vão ficar na história como exatamente uma tentativa de apavorar, né? De apavorar a população, uma tentativa de criar justificativa para um trancamento geral. E nós vimos, por exemplo, em Minas Gerais, quando estava no início da progressão da epidemia, em Minas Gerais a gente sempre cita aqui como uma região menos atingida pela epidemia de coronavírus. Nós vimos o prefeito de Belo Horizonte, não tinha nem 20 óbitos em Minas por coronavírus, e nós vimos o prefeito de Belo Horizonte anunciar que estava abrindo mais de 100 covas, né? Nessa mesma linha, de uma maneira preventiva, ou seja, um anúncio altamente duvidoso, sugerindo que estava para vir uma mortandade, né? No entanto, sem demonstração, né, de que estaria vindo uma mortandade, sem demonstração científica. Nós vimos o prefeito de São Paulo também recitar aí essas compras, urnas funerárias, sacos para cadáveres, ele enumerou isso tudo. Uma cena assim, deprimente, né? De câmaras frigoríficas, né? Nós vimos também em Manaus uma área muito atingida, de fato, né? com muito sofrimento, mas algumas coisas que nos colocaram numa posição de suspeitar do que estava sendo dito, porque nós vimos o prefeito de Manaus dizer, no momento em que a cidade tinha cerca de 40 óbitos, dizendo que estava já difícil de enterrar os mortos na sua cidade, o que evidentemente não é compatível, né, com o número de óbitos que infelizmente já havia. Então, todas essas notícias arrepiantes que foram sendo dadas, vêm à tona agora como, aparentemente, não uma tentativa, né, de dar conta de epidemia, isso não daria conta, né? Vem exatamente como um indício de que houve, de fato, um discurso, uma campanha macabra, né, para deter a população, para assustar a população e que não salvou vida alguma. Você, Augusto? Quanto à roubalheira, o meu pai, já falecido, foi prefeito, eu posso dizer com absoluta segurança que o prefeito, seja qual for o tamanho da cidade, sabe exatamente tudo o que se passa na administração municipal, compra por compra. Nada acontece sem que o prefeito veja, mesmo que ele tente ficar fora. Nesse caso, então, os prefeitos tiveram um único problema, de bom tamanho, a tratar, desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu que competia aos administradores estaduais e municipais a montagem da estratégia contra a pandemia e a execução. Os prefeitos só lidaram com isso. Vocês acham que é possível imaginar essa cena? Chega um secretário, olha, prefeito, precisava falar sobre aqueles respiradores, agora eu estou sem tempo. O que ele estaria fazendo? Não aconteceu mais nada, além da pandemia. No caso da esfera de ação dos prefeitos municipais. É a indústria da calamidade pública. Eles fizeram isso aí para conseguir mais dinheiro e, sempre que possível, desviar para as próprias contas, aí, ou bolsos, né? Os próprios bolsos dos envolvidos nesse esquema. Veja bem, os hospitais do Rio de Janeiro, que consumiram aquele dinheirão, hospitais de emergência, serão inaugurados quando já não é necessário ter uma coisa dessas. É o caso das 18 mil urnas funerárias providenciadas pelo Bruno Covas. É o caso, como lembrou o Guilherme, de Belo Horizonte. Neste momento, a pandemia vai perdendo força, os jornais não dizem isso, claro. O noticiário convencional não diz isso. A pandemia vai perdendo força em todos os epicentros.
inclusive em São Paulo, capital. Não há falta de leitos de UTI em lugar nenhum do Brasil, nem em Manaus. É possível, é provável até que a epidemia tenha atingido o pico nesses lugares já em maio. Ainda não foi comprovado isso, mas as suspeitas são bastante consistentes. E aí? Eles construíram coisas, compraram coisas que não vão usar, quer dizer, no mínimo são incompetentes, né? Mas eu prefiro examinar a hipótese da roubalheira, porque infelizmente isso é uma praga no Brasil que não foi erradicada. Então o Covidão vai crescendo e ainda não se fechou a lente sobre todos os municípios. A gente vê, de vez em quando, um jornal qualquer, misericordiamente, né, com misericórdia dos leitores, tratando os leitores com mais clemência, eles divulgam que em milhares de municípios não houve um único óbito. Mas eles não dizem se esse município vai receber ou recebeu já a verba, que foi distribuída igualmente para todos, tivesse ou não casos registrados. Então ficou tudo armado para que houvesse essa roubalheira mesmo. E deve ser investigada e essa turma deve ser punida duramente, como temos reiterado aqui nas nossas conversas diárias. Mas é a bola cantada, repita, isso é nisso que dá a compra sem licitação. São milhões de reais que o Brasil não tem, fazem falta ao Brasil. E eles já foram gastando. Lembre-se sempre o exemplo de Araraquara, que encomendou respiradores que não foram entregues por uma empresa que nunca lidou com respiradores. A empresa lidava com outra coisa, né? No portfólio dela não constou jamais um respirador, mas eles vão dando dinheiro. Não por generosidade, mas por interesse. É claro que a propina, a praga da propina, ela se disseminou também na esteira do vírus chinês, claro.